Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje é o aprimoramento do caráter cristão. A leitura está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim a preciosa palavra de Deus: E vós mesmos também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na palavra de Deus. Quero ser muito objetivo para compreendermos o que a palavra de Deus está nos chamando aqui nesta meditação. Lembrando que as nossas meditações são momentos de a gente refletir na palavra de Deus, procurar entender o que a palavra está dizendo para nós, o que Deus quer de nós, o que devemos fazer diante de um ensino bíblico para a nossa vida. Estamos falando esta semana toda de caráter, o caráter cristão. Aprendemos no começo que o homem foi criado com um caráter íntegro, aquele caráter conhecido como imagem e semelhança do seu Criador. Porém, o pecado corrompeu, o homem caiu em Gênesis 3, e vemos também que Deus ele contempla o caráter humano, conhece a essência deste caráter. Aprendemos depois também que em Cristo podemos ter a restauração deste caráter perfeito, deste caráter santo, que foi perdido lá atrás devido ao pecado, mas Cristo com a sua graça nos resgata. Aprendemos também que devemos perseverar no bom caráter, no caráter cristão. E agora a gente vai falar aqui brevemente sobre o que se deve fazer para aprimorar o caráter cristão. Não porque estamos bem é que a gente não pode melhorar, certo? Nós temos esse problema, de nos contentar com aquilo que é bom e não buscar a excelência. Cristo nos adverte em sua palavra a buscarmos a excelência. No entanto que é Pedro também quem vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, a vida cristã, ela deve ser uma busca constante por crescimento. Eu fico, meus irmãos, extremamente triste quando eu vejo um cristão afirmando que não precisa de orientação de ninguém. Quantos irmãos, que demonstram esse orgulho, quando alguém vai repreendê-lo, quando alguém vai ensiná-lo, e vai dizer: não, eu já sei, Principalmente alguns que estão um pouco frios na fé, quando a gente quer dar uma palavra para eles, eles usam essas respostas. Olha, na verdade eu já sei, ninguém vai pregar para mim, eu já conheço. Meus irmãos, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre esse aspecto, e eu disse para ela, falei: amor, olha, não importa quem fale, mas o que fala. Se alguém me trazer uma correção bíblica, eu posso ser corrigido. Não importa se é uma criança, se é um jovem, se é um obreiro, não importa quem é. Se alguém tiver uma correção bíblica para a minha vida, se eu estiver errado, sinceramente, eu posso ser corrigido. Até porque o que vai fazer a diferença não é quem está falando, mas o que está falando. Se é a palavra de Deus, então eu vou ouvir. É a palavra de Deus? É a palavra? É a verdade? Eu preciso ser corrigido? Então eu vou ser corrigido. Porque o que importa, então, repito, é a palavra de Deus. E aqui então nós vemos este despertamento de Pedro para que os irmãos continuem progredindo no desenvolvimento do caráter cristão. Meus irmãos, o caráter cristão não é algo que a gente adquire ele fechado e a gente vai mantê-lo inerte, vai mantê-lo parado, fixo, sem nenhuma movimentação. O fato é que o caráter cristão, ele tem definições, nós aprendemos sobre isso aqui nas nossas meditações, porém ele é dinâmico, no sentido não de mudanças de conceitos, mas de melhoramento, de avanço.
Nós usamos aqui a expressão de degraus, nós vamos crescendo e vamos aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, e esse caráter ele vai sendo desenvolvido. Eu posso estar há mais de 20 anos na igreja, há quase 20 anos pregando a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que eu não tenha nada a desenvolver ainda na minha vida cristã, no meu caráter cristão. E quando eu falo de caráter cristão, eu não falo da carisma cristã, não falo dos dons espirituais. Muitos irmãos pensam, sim, realmente, eu tenho que buscar mais dons. Claro que nós precisamos buscar dons, mas eu quero falar do caráter cristão. E eu mesmo sendo pastor, obreiro, diácono ou membro há muito tempo, eu preciso continuar melhorando a minha conduta cristã. Não posso me estagnar e dizer, pronto, agora eu sou um crente completo, tá certo? Agora ninguém mais me ensina nada, ninguém me instrui nada, eu já sei tudo. Eu fundei essa igreja aqui, eu comecei essa congregação aqui no meu bairro, então eu sou o crente aqui que vai ensinar todo mundo e ninguém me ensina. Meus irmãos, todos nós, Paulo está dizendo aqui, ele fala de alguns elementos que bem que eu gostaria de falar detalhadamente sobre cada um, mas vamos aqui pincelar só para a gente entender o que é que Paulo está nos orientando. Olha o que ele fala. E pondo também nisto toda a diligência, né? A diligência se refere a entendimento, então Deus nos chama, né, para servi-lo com inteligência, tá certo? Pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé, ou seja, vou colocar algo sobre a minha fé. Então, eu já tenho fé, certo? Glória a Deus. Muitas pessoas dizem, olha, eu já tenho fé. Mas calma aí, a fé não pode estar vazia. Há algumas coisas que devem ser acrescentadas à fé, como Pedro está explicando. Acrescentai a, um acraseado aqui, acrescentai a vossa fé a virtude. Está falando aqui de poder, virtude no sentido de dom, de algo bom. Mas também com a virtude, com isto que nós podemos chamar de poder, eu também coloco a ciência no sentido que de inteligência e de conhecimento. Então eu vou inteligentemente colocar sobre a minha fé também o poder de Deus. Com o poder de Deus eu trago também o conhecimento. Observe, aqui nós temos a resposta, né, para aquele paradigma dos que se questionam se a gente precisa ter mais fé, ou mais conhecimento, ou mais poder. Pedro está dizendo que são ingredientes que vão sendo somados na vida cristã. Começo com a fé eu conheço o poder, do poder eu trago também o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Juntamente com isso, Paulo continua, e a ciência, observe que não é um substituindo o outro, é um complementando, dando sequência ao outro neste processo de evolução do caráter cristão. E a ciência, a temperança, ou seja, aquele equilíbrio, né? Porque tem pessoas que começam a pensar que ele sabe tudo, que ele entende tudo, então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção sobre o que você está aprendendo, sobre o que você está ouvindo. Isso é temperança. Não é porque é o pastor Júlio que está ensinando aqui, é que você tem que ouvir tudo e dizer amém. Você tem que ouvir e entender, e ao entender, confrontar o que eu estou te ensinando com a palavra de Deus. Você não pode ser guiado cegamente por ninguém. Eu sempre digo isso, por ninguém. Pode ser o pastor Júlio que está falando. Você vai ouvir se o que ele está falando está conforme a palavra de Deus. Isto nos chama a atenção a ideia da temperança. Eu entender a medida do que eu preciso aprender e como eu vou aprender. É importante acrescentar a ciência à temperança e a temperança à paciência. É um processo de crescimento, então eu não posso querer que isso aconteça como de uma forma imediata. Então este meu desenvolvimento na ciência, no entendimento, ele acontece também com paciência, o tempo juntamente com todo esse processo vai me ensinando a paciência, a piedade, que é a minha devoção a Deus, é o meu sentimento puro de servir a Deus. E com esta piedade eu acrescento o amor fraternal. Claro que o amor não poderia ficar de fora. Juntamente com o meu desejo de servir a Deus de forma genuína, eu trago o amor, porque se eu não tiver amor, como Paulo já disse também, de nada adiantaria. E com o amor fraternal eu trago a caridade, que traz a ideia aqui já do amor praticado. O amor que eu sinto, o amor que eu vivo. Então observe, Paulo está dizendo que nós precisamos deste desenvolvimento. Começa com a fé,
termina com as obras, né? Que é a caridade. Mas dentro deste processo de fé e obras, observe que tem a virtude, que tem a temperança, tem a paciência. Observe, há todo um caminho na vida cristã que me leva a viver como um cristão aos moldes bíblicos, né? Um cristão é no modelo que agrada a Deus. E por que tudo isso é importante? Ele explica, versículo 8, olha como isso é sério. Porque se em vós não houver e abundarem estas coisas, não apenas ter, tem que ter em abundância, olha só a exortação. Não houver e não abundar em vós estas coisas, vocês vão estar ociosos. Paulo está dizendo, se vocês não tiverem isso, vocês vão ser ociosos. Ocioso é alguém que não faz nada. E Deus quer que a gente faça alguma coisa para Ele. Deus quer que a gente produza alguma coisa para Ele. Se eu não ter esses ingredientes somados na minha vida, não apenas ter alguns desses ingredientes. Observe que ele foi acrescentando. Então ele diz, se eu não tiver este conjunto de elementos que ele cita, eu infelizmente vou ser ocioso, não vou ser útil para o reino de Deus e vou ser estéril, não vou produzir. Aqui explica, meus irmãos, o porquê que tem pessoas que não produzem para Deus. Porque tem pessoas que são ociosas e ao tempo delas produzirem, elas dão trabalho na igreja, dão trabalho para seus líderes. Por quê? Porque quem não entendeu o que Paulo está dizendo aqui, não entendeu a necessidade de acrescentar esses elementos, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. Olha quantas coisas eu preciso para não ser ocioso e para produzir no reino de Deus. Se eu não ter isso, como Paulo disse, e não apenas não ter, mas também não ter em abundância. Paulo diz que tem que ter bastante de todos esses elementos. Aí eu me torno um crente infrutífero, um crente ocioso, e infelizmente um crente que acaba até dando trabalho para Deus e para as pessoas que estão à sua volta. Que nós possamos hoje despertar para este convite da palavra de Deus, para o aprimoramento do caráter cristão. Eu preciso melhorar, eu devo melhorar. Não entenda isso como se você ouvisse, você não tem o caráter cristão. Não, nós temos, já temos. Eu tenho, você tem. Mas vamos continuar desenvolvendo, vamos continuar crescendo, vamos trazer esses elementos aqui que Paulo está dizendo que são necessários para a vida cristã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.